meu nome é Alexandre Nabor, eu sou psicólogo, mestre e pesquisador na área de gênero e sexualidade. Esse canal conta artigos, foi feito com o objetivo de discutir sobre artigos e outros documentos científicos universitários de pesquisadores e pesquisadoras na área de gênero e sexualidade. É importante que você se inscreva no canal e também acione aquele sininho para você receber os nossos outros vídeos que será disponibilizado quinzenalmente aqui. Hoje, nesse vídeo, nesse primeiro capítulo de estreia, nós vamos falar com Sara Wagner York, ou Sara Pimenta, ou ainda Sara Wagner Pimenta Gonçalves Júnior. Nós vamos estar falando sobre os artigos que estão neste livro, Nos Babados da Academia, Reflexões sobre Pautas Emancipatórias, que é um livro organizado pelo professor doutor Sérgio Luiz Batista da Silva e Ana Maria Barbara Pinheiro, são professores da UFRJ. Esse livro de 2019, da editora Devires. O artigo da Sara tem o nome Narrativas Plurais, Dandaras, Resistência, Pesquisa e Luta. Vamos falar também desse livro, onde ela organizou, junto com Dani Marcelo de Jesus, Grenda Cristina Valim de Mello e Vicente Tichalin, Corpos Transgressores, Política de Resistência, de 2018, pela editora Pontes, que tem como título um capítulo do nome Mortes Anunciada, Reflexões de uma Mulher Travesti sobre assassinato de Dandara. A página 17. E um outro também muito importante, muito potente, sobre a experiência de vida dela, de quem é a Sara, né? Que foi publicado na revista Unilab de 2017, No Mar dos Abandonados. Então, com vocês, Sara. Olha, Alexandre, que coisa boa, obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando você disse. Primeiro, eu preciso dizer que, assim, te agradecer, porque você não é só o dono desse programa, mas você é um amigo meu, pessoal, particular, um grande incentivador, uma pessoa do mais alto nível, né, dentro do campo da pesquisa, de gênero, sexualidade, também dos direitos sexuais e reprodutivos, no campo das políticas públicas, no que toca os sujeitos LGBTI. Eu fico muito feliz de estar aqui, quero te agradecer mais uma vez, e agradecer, assim, acho que é em nome mesmo desse emaranhado, né, que é a sexualidade, como a gente vai tentando pensar isso, como a gente vai tentando pensar isso de diversas formas, sobretudo, né, coisas que são muito cristalizadas, a gente acha que está o tempo todo tudo certo, e de repente tem um monte de coisa que a gente precisa entender e aprender, e aqui a gente vai talvez tentar falar um pouquinho disso, né? Obrigada. Eu que agradeço a sua presença. Vamos começar com esse artigo publicado neste livro. É o último, né? Esse, na verdade. Esse é o último. O primeiro foi, né, No Mar dos Abandonados, No em 2017. Depois foi esse, em 2018. E depois o Nos Babados da Academia. Você quer começar por qual? Eu acho que livro é bom, você tem esses três, né? Na verdade, eu já tenho 8 artigos de livros. Organizei 2 e estou no 10º agora. Então tem muito mais coisa saindo aí. Eu acho que a gente pode... Primeiro que acho que é importante dizer que você tem 2 livros na mão, porque são 2 livros que contextualizam melhor a minha
o modo como eu fui meio que desenhando a minha versão acadêmica. E o primeiro artigo, ele não está em livro, ele está nos anais da ABER, da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura. Ele vai dizer um artigo que ele foi preparado, brincando, entregue para o professor Felipe Fernandes, da UFBA. À época, Felipe Fernandes, que é do campo da antropologia, estava indo para o Canadá, e ele falou, vamos fazer, vai ter uma chamada para a revista, e quem enviar artigo, e uma coisa mais ou menos assim. Eu disse, por que não, né? Vamos lá enviar o nosso artigo. E aí eu enviei esse artigo para o Felipe Fernandes, e ele me responde alguns meses depois, ele diz, olha, Sara, eu não vou publicar o seu artigo. Aí eu falei, fiquei muito triste, falei, por que você não vai publicar? Ele falou, porque eu encontrei uma coisa mais interessante, eu vou mandar o seu artigo para a professora Luma Nogueira, e ela vai publicar isso, e ela vai publicar nos anais da ABER, da revista da ABER. E aí vai ser uma publicação, vai ser um dossiê composto só de pessoas trans e travestis. E aí eu achei aquilo o máximo. Imediatamente o texto foi enviado para correção, e aí me retornaram falando, olha, tem tal coisa, aqui, outro ali. Mas, via de regra, é um texto cru, é um texto bruto, é um dos meus primeiros textos, e não que eu saiba escrever hoje, academicamente falando, mas eu acho que nesse texto eu estou muito livre, eu escrevo do jeito que eu quero. Eu acho que a gente nunca sabe, né? A gente sempre está nesse processo de criação. Acho que cada texto que a gente escreve é como se fosse um filho, né? A gente vai, volta, às vezes uma palavra, você quer trocar uma palavra, às vezes ele já está até publicado, e quando você vai ler de novo, você vê, poxa, eu poderia ter feito isso, poderia ter colocado isso. Então ele está sempre em processo, né? Ele está sempre nessa criação infinita. Eu acho que tem gente que gosta disso, e a academia vai ensinando a gente a fazer dessa forma. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muita paciência para a segunda vez, para a terceira vez, para a quarta vez. Isso assim, me incomoda muito. Então, assim, eu sempre tento fazer a primeira vez a melhor maneira. E aí, escrevendo artigos, eu comecei a perceber que eu poderia voltar a fazer de novo, reescrever uma certa palavra, uma coisa ou outra, mas eu sempre tive, assim, acho que uma certa preguiça de refazer trabalhos feitos. E a academia é um lugar de primosidade exatamente porque você faz, refaz de novo, até você adquirir aquele texto que seja minimamente bonito, no sentido de bem trabalhado, de bem escolhido, de não ter palavras repetidas, né? E é uma condição que quem teve um ensino com um fluxo contínuo, quer dizer, uma pessoa que é bem nascida, bem criada, teve primeiro, segundo, primeiro grau, segundo grau, depois uma universidade bem feita, ela vai conseguir fazer isso. Só que alguns de nós, né, e aí aqui eu incluo muito eu e você, porque eu conheço a história também, tem gente que vai demorar mais, e vai vir com muito mais problema a essa academia que exige tanto. E quando a gente chega, a gente tem que dar conta minimamente disso que muitos tiveram tempo e prazo para fazer. No campo de gênero e sexualidade, Alexandre,
Eu acho que eu fico pensando nisso várias vezes quando olho para trás e percebo que, por exemplo, há 15 anos atrás, eu estava morando na rua cheirando cocaína, por exemplo. Uhum. Né? E há 15 anos atrás, grandes nomes do campo da teoria de sexualidade e gênero estavam estudando grandes antropólogos da sexualidade e do gênero. Então, eu acho assim, são dois... E falando das falando nossas experiências, isso, né, de um olhar antropologizado, né, sim, intelectualizado, sim, às limpo, vezes né? às vezes nem sendo aquele seu lugar de fala, mas dentro da interpretação, né, do que vinha a ser Sim, uma travesti, um homem trans ou um homem gay, sim, né, porque dentro da questão por exemplo, da homossexualidade, se universalizou o homem gay pela subjetividade gay. E a gente vê que são várias formas de homossexualidade, né? uhum, São várias subjetividades, várias formas de ser dentro da sim, homossexualidade, né? sim. O mesmo acontece aqui no campo das transgeneridades, das travestilidades, e que a gente acredita ser uma só, porque a gente é bom lembrar que assim, né, a homossexualidade ela sai dos anais, né, das doenças, né, do Código Internacional de Doenças, em 91. A transexualidade, não. A transexualidade vai ainda aí percorrer quase que 2 décadas, né, Por para muito tempo. alcançar a mesma coisa. Então, assim, Uhum. acho que é importante a gente pensar dessa forma. Outra coisa que também seria curioso é pensarmos que muitos desses avanços acontecem em função de muitas lutas também, né? E aí a gente pode lembrar aqui que agora, mais especificamente em 2020, né, 30 anos de ECA, né, que é um mínimo que assegura aí os direitos da criança e do adolescente, com o estatuto criado. Uhum. Podemos lembrar também que temos aí 40 anos do HIV, e Exato. quer dizer, o primeiro caso ali, né, 78, 79, no Brasil 81, 82, e aí a gente são 40 anos de histórias de muita dor, de muitas perdas, e nesse momento a gente já era alguém que estava aí andando pela rua, se elaborando de alguma forma e disputando espaços, né, Alexandre? Eu acho Uhum. que se não pensarmos quanto foi difícil, quanto foi duro, né, para que chegássemos aqui nesse momento, acho que a gente não precisava nem conversar, Uhum. porque para Uhum. muitos isso pode ser um ciclo, né? Para nós Uhum. não, para nós foram ciclos extremamente fragmentados, né? Sim. Extremamente cortados e muitas vezes invasivos, né? Dentro desse campo dos direitos que muitas vezes não conseguimos alcançar. Você, assim, eu quando li esse texto seu, né, No Mar dos Abandonados, eu senti um pouco assim de angústia, de admiração e força ao mesmo tempo, né, porque você coloca ali situações que você passou, que você sofreu, todas as suas limitações diante desse corpo, né, que uma hora você iniciou, aliás, o mundo iniciou você na diferença pela homossexualidade e depois você se encontrou como mulher trans. Então, isso foi se moldando, o seu corpo foi se moldando também a essas expectativas, né, diante desse mundo que não trabalha muito bem as diferenças, né? Eu procuro, às vezes eu fico pensando que é como se a gente fosse uma massa, né? E que esse mundo ele fosse moldando a gente conforme ele quer
comer a gente, né? Como se fosse um bolo mesmo, né? E ele espera aquele bolo pronto, né? Se aquele bolo é solado, se aquele bolo não está de alguma forma diferente, esse corpo ele é descartado de alguma forma, né? Essa repressão, né? Uma repressão de uma ditadura da sexualidade. Então, para mim, esse texto ele traz um conteúdo muito forte, né, da experiência trans, né? Eu já li vários outros textos sobre isso, mas você traz uma linearidade histórica, né, muito interessante, que eu também utilizo muito isso nos meus textos, né? Eu acho que é importante trazer a experiência, porque cada experiência ela é individual, ela é rica, e ao mesmo tempo que ela é individual, ela também ela contribui para a individualidade do outro também, porque a gente mora num coletivo e as experiências são muito parecidas umas com as outras, né? Então, eu lembro de um texto que eu escrevi que um rapaz me mandou um e-mail dizendo: nossa, esse texto seu me ajudou tanto a lidar com algo que eu desconhecia em mim mesmo, né? Então, isso é muito interessante. Eu queria saber, quando você fez esse texto, qual foi o seu objetivo maior diante desse conteúdo tão rico que você coloca, né? Como foi essa trajetória desse pensamento? Porque toda vez que também eu volto na minha história, eu sofro, a gente sofre, né? Porque a gente tem que lembrar dessas questões. Talvez os heterossexuais não pensam tanto nisso, porque eles se deixam levar por essa heteronormatividade e a gente, pelo contrário, a gente vai contra essa heteronormatividade porque ela corrói o nosso corpo, né? Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Alexandre, eu acho que as experiências traumáticas, elas são as experiências que, de alguma forma, nós vamos trazer em nossos registros mentais de modo mais intenso, né? Eu acho que quando você perguntou qual foi a minha intenção ao escrever esse texto, eu queria romper com a Sara das redes sociais. Eu queria fazer uma outra escrita e queria me sentir parte de uma academia que produz intelectuais. Eu já tinha pensado isso algumas vezes, mas para mim era muito difícil, porque eu sentia que eu era o tempo todo deslegitimada, porque o que eu conto ele é do aspecto do mimimi, do vitimismo, né, assim, de acordo com o cliente, você vai achar o que você quiser aí, né? Nesse texto, principalmente, é muito fácil você falar que é só mimimi, né? Porque o difícil é você realmente dar essa parada, contextualizar e entender que aí quem está falando é uma mulher que está se descobrindo no campo da escrita, e isso fica evidenciado, mas, sobretudo, alguém que tem uma urgência de contar certos detalhes e certas coisas que eu jamais tinha contado, por exemplo, para os meus melhores amigos. Uma das histórias que está nesse capítulo, se não me engano, é da Teresa, né? A Teresa ela seria a babá que me criou. Sim, sim. Esse lado é muito interessante sobre essa diferença também, né? E ao mesmo tempo, a Teresa é uma mulher preta, de pele clara. Então, ela é uma preta de cabelo crespo e de pele clara. A todo tempo, o fato da Teresa ser uma escrava na minha casa e a minha mãe abusar dessa mulher escravizada, isso mexia diretamente comigo e com o modo como eu me compunha enquanto ser humano, enquanto pessoa.
Então, eu acho assim, um dos dias mais felizes da minha vida foi o dia que eu cheguei em casa e a Teresa não estava. Ela tinha fugido. E a gente nunca soube para onde ela tinha ido. Até que um dia eu encontrei com a minha minha ex-cunhada, e ela falou assim, você lembra da Teresa? Isso assim, 10 anos depois. Aí eu falei, todo dia. Ela falou, você tem saudade dela? Aí eu falei, todo dia eu tenho saudade dela. Ela falou, eu que tirei ela da sua casa. Eu levei ela para tal lugar. Lá ela come, ela dorme, ela tem a casa dela e ela tem um salário para ela poder fazer o que ela quiser, quando ela quiser. Uhum. E aí eu acho que eu não conto isso com muitos detalhes, mas eu conto isso de um modo breve, porque eu acho que começa ali, sabe? Na minha infância, esse envolvimento com a dor e, sobretudo, com a marca da diferença do preto, né? Das pessoas pretas no Brasil, assim. Porque, eu acho que eu nunca me vi pedindo socorro para as tias brancas. Eu lembro que quem me socorria sempre eram as tias pretas. E foram nessas mulheres pretas que eu sempre encontrei uma forma de apoio. Talvez por isso hoje, muito da luta que faço venha imersa nesse diálogo. Uhum. É um texto forte, é um texto muito significante, né? Tem um trecho que eu vi, que eu li ali e vi que, assim, ele te chama, né, para refletir sobre várias questões que você coloca ali dentro, vários fatos que você coloca ali dentro, né? Ele diz assim: sabemos que no mundo tudo é signo. Logo, o que penso, o que falo e como sinto estão diretamente ligados à proposição e compreensão desse mundo vivido e lido pelas minhas experiências prévias e que, diuturnamente, me permitem a plena aceitação do eu sou. Gênero é algo que se aprende a ser, a partir das percepções das construções que existem. Sexo é biológico e performativo por ser binário, masculino e feminino. Uma vez que esse binarismo ignora pessoas que não fluam nessa regra, como os indivíduos intersexuados ou gênero diversos aqui mencionados. Gênero é um modelo de que não se tem o original, porque todos são cópias de um anterior inquestionável até então. Como nos diz Judith Butler em suas colocações, somos e sustentamos a cópia da cópia da cópia ou encenação dela. É a matriz que torna possível toda a intenção prévia, sua condição cultural possibilitadora. Butler, 2001, página 155. Eu achei isso muito legal, né? Porque você tem um pouco disso também, dessa mulher, né? Dessa minha irmã, se eu posso dizer assim, porque você coloca como uma minha irmã, né? Você tem um pouco de todas essas experiências frustrantes dessa sua vida, porque eu também vejo um pouco de um ativismo ali dentro, porque quando a gente vai, por exemplo, eu quando vou escrever alguma coisa, né, eu sempre penso em como as outras pessoas, como eu posso ajudar outras pessoas que estão passando pelas mesmas experiências do que eu, ou que não vá passar pelas mesmas experiências do que eu. Acho que isso é um ponto legal do ativismo. Sim, né? sim. Só te interrompendo um segundinho, Alexandre,
Eu tenho algumas coisas, elas são eminentes ou trazem eminências para alguns corpos, né? Algumas pessoas, quando ouviram, por exemplo, tem uma pandemia, acontecendo uma pandemia, tem um vírus e ele é mortal. Algumas pessoas simplesmente foram para a rua sem máscara para pegar logo o vírus, para resolver logo essa história. Tipo, sabe assim, outras, elas tinham tanto medo do vírus que elas negavam a existência do vírus. Outras já tinham bunkers, né? Tem aí um apresentador de TV famoso que pegou a família dele, ele tinha um iate, ele colocou já a iate com muita comida, com tudo, ele pegou a família, enfiou dentro do iate e foi embora, pro meio do oceano. É nesse momento que a gente vê o privilégio, né? Vários privilégios. E eu tinha algumas urgências durante a pandemia. Uma delas era pensar que eu poderia sair ilesa desse processo, que era o meu maior desejo. O segundo era se eu sair ilesa, como que eu vou me sustentar? A minha bolsa de mestrado tinha acabado e eu não tinha como trabalhar. Então, assim, eu estava naquele momento em que não tinha nem chance de trabalhar, não tinha como viver. E eu comecei a entrar em pânico. E o terceiro ponto era, já que eu preciso viver até para depois, quais projetos eu posso lançar? E, paralelamente a isso, e se eu morrer? O que eu estou deixando para a humanidade? Né? O que eu estou deixando em forma de conhecimento, que talvez seja isso. E aí eu lembrei só do meu neto. As primeiras coisas que eu comecei a fazer foi gravar várias lives. Eu fiz várias lives e sobre diversos assuntos e com as pessoas mais importantes desse país. Então, eu fiz uma live com a Natália Pasternak, que é a consultora do Questão de Ciência da Rede Globo de televisão. Fiz live com Luiz Carlos Valois, juiz garantista, antipunitivista do estado do Amazonas, que foi responsável pelo fim de uma rebelião com quase mais de 100 pessoas. Assim, depois Antônio Quinet, depois Rogério Junqueira, muita gente. Depois Daniel Cara, muitas pessoas estiveram em lives comigo. E a única coisa que eu pensava eu preciso produzir o máximo de compreensões de mim mesma e de coisas que fazem sentido para que meu neto possa saber quem é essa avó que ele teve. Porque eu não acredito que o meu filho fará isso em algum momento. Eu também não acredito que talvez meu neto não faça isso em algum momento. Mas como eu não tive pai e mãe, geneticamente falando, a mulher que me pare não é a mulher que me cria, né? Não é a mulher que me cuida também. Para mim era uma preocupação muito grande ter uma linearidade a partir desse campo genético, né, do sangue. E aí, em algum momento, alguém vai resgatar isso e falar, tá, aqui está minha avó, aqui está minha avó, aqui está alguém que fala sobre isso, sobre essas diversas coisas. E essas pessoas que eu cito, inclusive você, várias vezes nos meus trabalhos, em função do modo como você foi operando dentro do campo conceitual, enquanto intelectual, dentro da academia, com os seus textos e com as suas pesquisas no campo das políticas públicas. Para mim, tinha essa urgência. A minha sorte foi que, uma semana depois de perder a bolsa, eu começo a receber uma outra bolsa de um concurso que eu havia prestado ano passado. E aí eu falei, uau, então eu não vou morrer de fome.
Foi a primeira coisa que eu pensei. A pesquisa o tempo todo ameaçada, e a gente que trabalha com pesquisa, mas ao mesmo tempo não tem a garantia, né, de ciência, nem sempre a gente pode recorrer. Agora, nesse momento, por exemplo, eu estou rodando 2 cursos simultaneamente. Um aqui no Rio, para iniciar, da UERJ, e um pelo governo do Estado de São Paulo, que ambos gratuitos, e esses estados me pagam. Mas são bolsas, né? São bolsas e projetos. Então, assim, é um valor muito pequeno e que está abaixo do que eu ganharia, por exemplo, enquanto professora de educação de ensino fundamental, que sou, né? Uma das minhas formações é essa, a pedagogia, a outra é letras em inglês, e a última foi letras vernáculas e suas respectivas literaturas. Assim, é um campo muito vasto, tem pouca gente estudando exatamente esses fenômenos que vão acontecer aí de modo mais eloquente a partir do final do século passado, mais precisamente anos 70, 80 e 90. Nos Estados Unidos, os anos 70, que vão marcar aí, bem marcados pela luta feminista, sobretudo com o feminismo negro, e aqui no Brasil, o final aí da ditadura, né, mas também o evento HIV, o evento AIDS, que vai fazer a gente redesenhar várias histórias. Inclusive, a gente pode fazer para pensar o momento presente, né? E quando a gente pensa nessas 2 epidemias, elas têm algumas semelhanças aí, né? A epidemia do HIV, que encontra uma ausência total do Estado, né? Quando inicia o HIV no Brasil, a gente não tinha um Estado, o Estado ele é extremamente omisso na primeira década do evento, e o que a gente está passando exatamente agora com o coronavírus. Um Estado que é extremamente omisso com as mortes de agora. Chegamos aí a 100 mil casos, né? São 100 mil pessoas mortas e que certamente se eu morresse, eu não... Assim, não é para analisar, mas assim, qual seria a grande falta, né, que a gente faria? Eu fico pensando isso. Faria alguma falta, mas perceba que a gente vem de uma cultura cristã que ela é suja, ela é imoral, né? Ela é o que ela diz que o outro ela é pecaminosa, né? Então, ela utiliza, inclusive, desses atributos e artifícios de si, né, para poder jogar uma culpa sobre o outro. Sim. E um pouco agora dessa perversão, né, dessa sociedade perversa que faz do corpo diferente a sua forma de lidar, como eu posso dizer, poder, esse desejo, né, que é expressado nessa potência também de perversão, como, por exemplo, a Dandara, que você expressa, né, você coloca nesses 2 artigos desses 2 livros, né, que também é um texto muito, muito forte também, quando você fala da morte da Dandara, fala de sua experiência, que você poderia ser a Dandara, podia estar ali, naquele lugar da Dandara, e há algo também que a gente precisa pensar, o que legitima o outro de matar e publicizar essa morte como se ele não fosse sofrer, né, nenhum dano jurídico em relação a esse corpo
que ele dilacera, né? Uhum. Eu acho que para você deve ter sido muito difícil escrever esse texto da Dandara, né? Porque por você ser uma mulher travesti, eu também, quando escrevo um texto sobre homofobia, já trabalho com a questão da homofobia há muitos anos, atendo, né, já atendi muito pessoas que sofreram vários tipos de lesões psicológica, física, todos os tipos que você vê, que a gente, né, dentro dessa sociedade perversa. Então, toda vez que eu escrevo, eu sofro junto com aquela pessoa, né? Porque eu me coloco naquele lugar, eu me vejo às vezes naquele lugar. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi também essa escrita, né? Na verdade, esse vídeo que está aí, tá aí do lado, é um vídeo que assim, eu nunca consegui ver esse vídeo. Eu também não consegui ver o vídeo. Eu acho que para a gente é muito. Acho que por a gente, né, poder estar nesse lugar, nesse imaginário que é construído, né, por um corpo que é descartável, e a gente está nesse lugar desse corpo descartável. Sim. Infelizmente, pelo Brasil ser um país que mais mata LGBT no mundo, né? Eu acho que o que nos torna ainda estar vivo é o privilégio, né? O privilégio por ser um gay branco, por estar na Zona Sul, ou então por sempre um fator de privilégio que às vezes adia um pouco essa violência, ou diminui, né, o grau da violência. Porque todos nós, sendo de todos os... sofremos um tipo de violência. Né? Eu sentia isso muito eu acho que muito, porque primeiro que a Dandara, ela é a cara da travesti que todas nós éramos nos anos 80. Né? Todas queriam ser essa mulher glamurosa, né, bonita, loiras, né, a sobrancelha era um risco, parecia que você tinha feito o desenho no limão, que era um arco, todas usavam a mesma sobrancelha, era um arco feito de lápis marrom. E aí a gente tinha muito disso. Quando acontece o caso da Dandara, a gente começou a não acreditar que existisse possibilidade de vida para gente como você, Alexandre. Eu digo isso porque existe uma performatividade que ela é tóxica e ela garante a vida de muita gente, né? Quer dizer, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que falar grosso, falar igual homem e agir igual homem no Brasil te garante muita coisa se você for homem. Mas se você for mulher, você vai precisar mesmo tentar se adequar de uma outra forma. E por isso, ser gay é uma coisa tão complicada no Brasil também, né? Porque você traz todo o simbólico, a representatividade do campo feminino. Né? A gente precisa lembrar que... É um feminino negado, né? Negado mesmo com ferro. Com veemência, né? Sim. E aí esse feminino, ele é inadmissível. Então, assim, você não pode não ser homossexual, não é porque você vai estar tendo relações sexuais com outro homem. O problema não é esse. A gente sabe disso, inclusive eu ouvia isso várias vezes de vários familiares meus. O problema é você querer usar roupa de mulher. Você não pode ter um caso, ser uma pessoa discreta. Né? Então, assim, o meu filho falou isso para mim outro dia. Ele falou, não dá para ser mais discreto, assim, e tal. É como se ser discreto pudesse encobrir todo o desejo, toda a subjetividade que acompanha esse corpo. Então, assim, primeiro acho que a gente precisa entender
que o Brasil, como uma cultura falocêntrica, europeia, branca, colonizadora e patriarcal, sobretudo, é um país que ele odeia o feminino. Então, todas as suas práticas em torno de um outro corpo masculinista, né? Uhum. Todas as práticas. Então, assim, aonde é que a gente vê a diversão acontecendo? No estádio de futebol. Né? Qual outra cultura que você vê, conhece, que tem o alcance do futebol em nível de esporte ou de qualquer outra coisa? A gente não consegue nem pensar. Então, assim, a prática masculinista, ela ensinou a gente que, inclusive, para fazer festa, para ter esse avan de euforia com o corpo do outro homem, isso pode. Chama futebol. Né? Não chama homossexualidade, chama futebol. Agora, se você quiser fazer uma outra coisa, aí é do campo do sensível. E sendo do campo do sensível, é desprezável, porque é do campo do feminino. Então, toda a gente fica tentando pensar como esses sujeitos, esses sujeitos que somos nós, conseguimos resistir, de algum modo, a essa presença mata, que isola, que inferioriza, porque são estruturas que colocam quem como eu e como você, né, que é um homem sensível, que é um homem que tem as suas fragilidades, não faz questão de esconder, como uma categoria de menos homem do que aquele que a gente já estuda, que a gente já sabe e que a gente rola de rir, como diz a Butler, porque é uma paródia, né? A gente consegue pensar esse cara. Então, quer dizer, para muita gente, eles veem um sujeito homossexual, gay, né, um viado, todo pintoso, e esse cara vai rolar de rir, debochar, olha o viado. Tá. A gente, ao contrário, a gente consegue rir do cara que fala grosso, porque assim, se tá todo grosso, por quê? Tem algum bicho querendo morder, né? Então, alguma coisa? Não, porque eu tô aqui coçando o saco. Você precisa também coçar o saco, quer dizer que se não coçar o saco, não é esse homem todo. Então a gente começa a perceber como que essa performatividade desse masculino, ela é frágil, ela é incompetente, ela é fantasiosa, né? E ela é muito engraçada, porque até você não ser chamada atenção para isso, fica parecendo normal. Né? É interessante que esses signos masculinos, né, ele passa a ser, às vezes, como... Eu vejo até como se fosse um passaporte para entrar nessa cultura. Às vezes, o próprio gay, né, eu estou até escrevendo um texto agora sobre isso, para o capítulo do novo livro que vai sair, nos babados da academia, sobre essas coisas, né? Sobre essas questões, desses marcadores, desses recursos também identitários, né? Porque dentro da questão da homossexualidade, eu trago 3, né? Para poder dialogar, né? O gay, a bicha e o bofe. O bofe sempre está muito, muito próximo do heterossexual, né? É como se ele tivesse um desejo de ser o heterossexual. Né? E essa masculinidade, essa hipermasculinidade que ele acredita, né, piamente, que ele vai sofrer menos do que os outros, né? Parece que ele quer esse passaporte para entrar nesse mundo da masculinidade, sem perceber que ele é masculino, que ele é homem, né? Exato. Agora, tem um valor que se paga para isso, né? Paulo Belgasso estuda isso, as masculinidades há algum tempo, né? E ele tem um trabalho que é bem interessante. Mas o que eu acho que seria assim, muito bom a gente pontuar aqui é que todos esses diálogos, inclusões e exclusões, elas só acontecem porque existe uma matriz
heterossexual, compulsória e cisnormativa, né? Se não houvesse essa matriz que o tempo todo tenta se recompor, provavelmente a gente não teria que estar discutindo isso aqui, porque se uma mulher como eu, ou um homem como você, ou uma mulher como você, e um homem como eu, também não deveria nem estar, né, no campo da discussão. Agora, a gente discute isso porque existem frentes conservadoras, né, muitas vezes cristãs, muitas vezes neopentecostais, que insistentemente querem que a gente discuta gênero, né, de modo silencioso. Então, assim, quando o gênero ele é posto de modo silencioso, ele vai atender ao patriarcado. Quando a gente traz isso para a discussão e para o barulho, não no silencioso, mas no modo barulhento, isso causa muitos estrondos, porque a gente acaba expondo esses sujeitos a uma prática que eles não estão acostumados, né? Porque eles não estavam acostumados a serem apontados, né? Eu lembro que um amigo meu falou assim, para de falar de gênero, a gente não é obrigado a ouvir isso não, isso é coisa de vocês. E eu falei, ótimo, eu concordo com você, vamos parar de falar de gênero agora. Vou lá tirar as placas dos banheiros. Exatamente. E falar, engraçado. Aí não, aí eu já como se a heteronormatividade, né, fosse afetar só a nós. Afeta a maior parte a nós, mas eles também. Sim. Afeta também eles também. Eles também são vítimas. Os héteros também são vítimas dessa cis heteronormatividade. Ô, Sara, tem um episódio da Dandara que você cita no texto, né, que é quando que aquilo te incomodou muito, acho que incomodou todo mundo que viu esse vídeo, quando ela pede para eles pararem de surrá-la, né, e ela não é escutada, ela não é ouvida, né, acho que a agressão, ela ensurdece os agressores, né, e aí aqui você escreve uma frase muito interessante, que você diz assim, talvez seja esta a dificuldade na construção desse texto, depois de falar do meu lugar de fala, por tanto tempo sem ser escutada. Você também sente essa dificuldade de não ser escutada dentro da academia, assim como Dandara também, né? Porque o seu texto é um grito também, me escutem, né? Me vejam, né? O meu texto também é isso, né? Escute a minha diferença, parem de falar de mim, escute, né? Tenha um pouco de humildade, escute as nossas experiências, né? Você sente isso também? Eu acho, Alexandre, eu acho que a gente tem eu acho que existe um silenciamento. Eu acho que existe um silenciamento. Eu acho que esse silenciamento ele existe, inclusive, por parte dos nossos pares. Porque você há de convir comigo, Alexandre, que é muito chato. Toda vez que eu chegar perto de você, você me contar a mesma história. Imagina, toda vez que eu chego perto do Alexandre, o Alexandre fala assim, ai, Sara, hoje eu vendi 3 batatas e 4 pirulitos. Aí do outro dia eu chego, Alexandre, aí, tudo bom? Então, Sara, hoje eu vendi 2 batatas e 3 pirulitos. Quer dizer, é sempre isso que você tem para dizer? E aí eu sinto isso, inclusive, com os meus pares, porque toda vez que eu vou falar alguma coisa, eu tenho alguma coisa que está me machucando profundamente. E isso vai ser lido como mimimi. Então você passa uma vida sendo chamada de mimizenta, você passa uma vida sendo chamada de vitimista, quando, na verdade, você está dizendo, olha, coisas acontecem comigo que não acontecem com você, e que quando acontecem comigo, elas são extremamente dolorosas. Elas são extremamente dolorosas.
E outras pessoas que talvez nunca viveram isso, elas não vão saber o que eu estou falando. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um grupo de pesquisa, na UERJ. O meu grupo, ele discute gênero e sexualidade. É um grupo maravilhoso. Meu orientador chama Fernando Pocai, inclusive beijo aqui para ele. Queridão. Sérgio Batista é outro amigo meu. Você, no GC. São vários amigos que eu tenho no campo do gênero e da sexualidade. Entretanto, no Dia dos Pais e no Dia das Mães, eu não recebo parabéns desses grupos. Uhum. E você sabe por que eu não recebo os parabéns desses grupos? Porque é muito difícil você falar daquilo que você não vive. Então, os meus amigos que têm pai, que têm filho, que teve filho ausente, que teve filho perdido, esses são os primeiros a mandar mensagem para mim. Ó, Sara, feliz Dia dos Pais. Sara, feliz Dia das Mães. Lembrei de você. Ó, dia da avó agora, hein, Sara? E aí me manda lá a mensagem. Porque isso está intrínseco em certos sujeitos. Aquele sujeito que está distanciado dessas vidas e do modo como isso se constitui, para esse sujeito é muito difícil. É muito difícil entender que você está falando de uma dor, porque ele, às vezes, ele é incapaz de sentir aquela dor. E a dor que Dandara passa não é uma dor... não é uma dor de... Dandara, ela está ali no chão, não é porque ela não consegue só se levantar, né? Porque ela apanha e aí ela continua no chão. Não é só do ponto de não conseguir se levantar. A gente está falando de uma pessoa que talvez naquele momento está se questionando: será que eu preciso levantar? Será que ninguém mesmo vai vir fazer nada em minha defesa? E, de fato, esse carrinho sai daí com Dandara e ela passa aí e eles andam com ela provavelmente por quase 5 quadras, fazendo todo esse alvoroço, a cidade inteira, quer dizer, aquela rua toda assistindo essa possibilidade, um deles gravando, e é isso. E assim, já que você é isso aí, então você merece morrer. Agora, a gente não consegue entender isso quando é no interior do Brasil. Por que a gente consegue entender isso quando é nas grandes capitais? E aí a gente precisa lembrar aqui que nós estamos num estado que é extremamente punitivista, né? Um país onde o presidente, ele diz que vai dar uma arma para cada cidadão, esse cidadão que quiser, ele pode ir lá e comprar arma. Ora, e o dinheiro que a gente paga para ter direito a políticas públicas de segurança, né? Quer dizer, isso tudo vai sendo esquecido, é como se eu sou responsável mesmo pela minha segurança. Então, é de uma crueldade observar o Estado, né, abrindo mão e colocando também tão disposto a essa seletividade penal que a gente sabe que sempre vai acionar o corpo daqueles que mais fogem da norma de gênero, da sexualidade, mas também da cor, né, de tudo isso. Esse é o grande lance. Então, assim, se você não tiver a cara de alguma coisa que esteja sendo vendida na novela, você não precisa ter outra cara e se achar alguma coisa, né? E se você for mulher, ainda mais, né? Porque a mulher ainda cabe muito menos questões do que para um sujeito que seja homem, minimamente. Você traz um conceito muito interessante, né, de como lidar com esses conflitos, né, talvez dentro da universidade, talvez no seu dia a dia, de transalianças.
Queria que você pudesse falar um pouco sobre esse conceito de transaliança, porque a gente, às vezes, vê muito embates, né, de pessoas que talvez, eu não vou dizer ajuda, mas que queira somar. E quando essa pessoa quer somar, ela também vem com os defeitos dela, com, às vezes, com a impossibilidade, até mesmo intelectual, às vezes, de perceber tais diferenças, e vem com a humildade de querer aprender com o outro que é diferente dela, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa transaliança, como que se dá na intelectualidade do transativismo, da transprodução intelectual. Eu acho assim, é um conceito novo, né? Um conceito que vem sendo aí utilizado mais recentemente aí a partir dos estudos queer, né? Do que a gente foi compreendendo como os estudos da subjetividade que estão relacionados à sexualidade. E eu acho que assim, a Butler ela coloca a gente para poder pensar alguns aspectos dentro dessa dinâmica de como a gente fica esperando uma grande corrente acontecer, né? E para que haja uma mudança do mundo. E ela fala que essas alianças, né, elas não começam com grandes coisas, mas ao contrário, né, são pequenas correntes, pequenas alianças que são firmadas em prol de um bem maior, né? Judith Butler é uma teórica hegeliana, né? Então ela tem um aspecto muito interessante de trabalhar, né? Dizem, algumas pessoas colocam ela como uma dos grandes nomes, né, da teoria da sexualidade, mas a gente precisa lembrar também que existe todo um pensamento que vai fomentar esse pensamento que é trazido pela Judith Butler, né, da teoria queer, das alianças, né, dos corpos em aliança, que é iniciado já por outras mulheres, né, as lésbicas negras nos Estados Unidos, outras lésbicas do campo do gênero e da sexualidade, como Gayle Rubin, Joy Scott, Paola Tabet, né, e as mais contemporâneas, talvez aí a Butler, né, também, a Donna Haraway e outras tantas. O grande lance, Alexandre, é que o que eu percebo é que essas mulheres estão dizendo assim, tem micro posicionamentos estratégicos acontecendo em vários lugares e as pessoas estão procurando grandes eventos. E eu acho que o Covid ele vem para poder dizer, olha, esse grande evento que vocês estão esperando chegou. De fato, ele chegou, né? Agora, os pequenos eventos, que são as possibilidades de insurgência, de subversão da norma, uma série de outras coisas, já estavam aí sendo plantadas ao longo, inclusive, do último século, né? Lembrando que war cultures, que são as guerras culturais, é um elemento aí dos anos 90. Agora, os anos 90 e as war cultures, qual que era a intenção, né, dessas guerras culturais? Era exatamente constranger o hegemônico. É o famoso jogar merda no ventilador, né? Então, assim, as guerras culturais elas ficaram famosas já nos Estados Unidos, na Inglaterra, no século passado, exatamente pelo constrangimento, né, que é mais ou menos o que a gente tem visto hoje em grandes eventos, quando você vê lá, né, pessoas colocam 8 homens numa mesa para poder falar sobre escola pública. E aí a gente fala de rir, né?
A gente rola de rir, porque se você for contar dentro de uma escola pública, os homens que estão lá dentro, se for uma escola muito, assim, muito masculinista, talvez 50% seja feito de homens. Né? Mas quem está na sala de aula diariamente, em todos os níveis, principalmente do ensino da educação básica, são muitas mulheres. Mas a gente ainda insiste em querer, em acreditar numa mesa sobre educação só com homens, né? Uma mesa que vai discutir gênero em escola só com pessoas brancas, só com pessoas cisgêneras, né? Exatamente. Que é o que a gente passou a vida toda. Né? Alexandre, eu não sei se você se recorda de ter um professor gay na sua vida, no Não, seu tive na faculdade. No ensino fundamental. Né? Não. Eu acho que eu devo ter tido alguns, mas assim, era uma coisa do campo do absurdo. Eu lembro que eu perguntei uma vez para um professor, ele rolou de rir e falou, deixa isso para lá. Sabe, assim, uma coisa tipo, ai, o que você está falando? Sabe? Eu quase fui expulsa da escola por conta disso. E hoje a gente somos alunos de Sérgio Batista, né? Exato. Sérgio Isso é tão importante, muito importante. É. Eu lembro que meu primeiro professor que eu tive gay, assumidamente gay, para mim foi revolucionário, né? Eu estava me formando em psicologia e eu acreditava que tinha todo um formato para ser um psicólogo e ele desmonta tudo aquilo ali. Para mim foi um alívio, porque daquilo ali, daquele processo identificatório, eu fiz todo o meu caminho, né? De existência num mundo que até então não me anulava, não queria me ver, e você vai se constituindo, vai dizendo assim, não, eu sou assim, eu quero ser respeitado dessa forma, né? Enfim, a gente está chegando ao final, foi muito legal. Sara, eu queria que você falasse uma Já acabou? autora, já, você está quase acabando, uma autora de gênero e sexualidade que você acha que é uma referência e que todos que pesquisam, né, a maioria das pessoas que pesquisam essa área precisam ler. Depois um artigo que você indicaria para leitura. Eu acho que uma autora que todo mundo deveria ler, eu acho que é o livro da Thais Emília, que é doutora em educação da Unesp, e ela escreve sobre o Jacob, o filho intersexo. E ela é estimulada desde o primeiro segundo que ela descobre a grávida, até o último suspiro de vida do filho, que morre aos 2 anos, ela é estimulada ao aborto. Assim, eu acho que é um texto que todo mundo... eu fiz a revisão do texto, o texto é revisionado por mim, ele é estruturado também por mim, tem todo um jeito lá de fazer, acho que deixa muito com cara de diário de mãe, assim, e foi um livro que a gente compunha e chorava, assim, muito, eu e ela. E assim, tentando trazer muitas palavras de esperança. Eu acho que esse é um texto que todo mundo deve ler, assim mesmo. Todo mundo que tem certeza da sexualidade, pega esse livro e assim, ele é um choque atrás do outro, a ponto de fazer uma história como a minha ser tipo, um privilégio imenso, né? Porque é muita dor ali. É a história de muita dor, uma mãe naquela condição. Um artigo que eu acho que assim, eu te recomendaria, que eu acho que você deveria tratar, inclusive, eu acho que eu vou seguir com muitos amigos meus, assim, muita gente que eu acho que é fantástica. E aí aqui eu posso citar a Flávia, que escreve com a gente nos Babados,
Ai, tem mais gente. Mas eu acho que, mais uma vez, eu vou insistir no corpo intersexo, e aí eu vou falar do Miel Vieira, né, que é um amigo meu também, é um amigo seu, e que coloca a gente para poder pensar uma série de questões sobre esse corpo, que é tão de graça para alguns e que custa tão caro para tantos outros. Acho que é isso, Alexandre. Muito obrigado. Todos os textos que a gente falou, livros, estarão todos como créditos neste vídeo, tá, do canal, para que as pessoas possam encontrar, para que as pessoas possam consultar. Sara, muito obrigado. É riquíssimo, sempre é muito rico falar com você, né? Eu aprendo a cada dia mais e mais com você. Obrigada a você. Eu acho que você é uma intelectual imensa, que está sempre em construção, tá? Sim. É, Eu te agradeço, eu Alexandre. Eu acho que eu preciso dizer uma coisa aqui. Hoje, Alexandre, eu estou entrando no doutorado. Assim, estou iniciando esse outro processo. E esse processo só é possível porque teve um cara muito massa, que há alguns anos chegou para mim e disse assim: eu acho que você tem que fazer o mestrado logo. Você já pensou? Se não pensou, eu vou te dar aqui o meu telefone e tem um orientador meu que chama Sérgio Batista. Você vai amar conhecer o Sérgio Batista e ele vai amar você. Eu sei porque eu conheço ele já há muitos anos. E aí eu falei, vou pegar esse cartão, porque esse povo parece que é interessante mesmo. E desde então, nunca mais eu esqueci, deixei de conviver com você, Sérgio Batista. Muito obrigada, é uma honra imensa eu que participar desse agradeço. primeiro programa. Beijo e vamos sempre nos falando. Viu? Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.